Olá pessoal, hoje veremos o conteúdo fração de uma quantidade. Vamos nessa? Qual será o objetivo da aula de hoje? Saber quanto uma fração representa de uma certa quantidade. Esse quanto aqui, pessoal, é em quantidade também, porque a fração ela vai representar uma quantidade de uma outra quantidade. É como se eu desse uma quantidade para você e perguntasse, olha, dessa quantidade que eu te dei, essa fração vai valer quanto? Quanto em quantidade também, certo? E a palavra representa aqui, representa é o valor que ela vai valer. Apesar de esse ser o objetivo central da aula, também vamos querer saber o contrário. O que seria esse contrário? Seria o seguinte: se uma fração vale tal valor de uma quantidade, então quem é essa quantidade? Essa que é a ideia contrária, pessoal. Se uma fração representa um determinado valor de uma certa quantidade, ou seja, se a gente sabe que uma parte da quantidade representa um valor, então quem é essa quantidade? Ou seja, quem é o valor total? Quem é o inteiro? Beleza? Vamos em frente. Porém, antes de iniciarmos a aula, eu quero fazer duas observações. A primeira observação é retomar o conceito de fração que vimos na aula anterior. O que vimos? Que uma fração ela sempre representa em quantas partes iguais o inteiro foi dividido e quantas dessas partes você tomou. Por exemplo, se a gente pegar aqui uma barrinha de chocolate, por exemplo, só uma representação, dividir essa barrinha em 4 partes iguais e pegar 3 dessas partes, essas partes que nós pegamos vai representar qual fração? 3 quartos, ou seja, 3 das 4 partes. Nós pegamos 3 das 4 partes. Então, esse é o conceito de fração. Ela representa em quantas partes iguais o inteiro foi dividido e quantas dessas partes você pegou. Como eu falei lá, o denominador diz para a gente em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. E o numerador, quantas você pegou, quantas você pintou. Por isso que aí fica 3 quartos. Essa é a primeira observação. E são conceitos importantes ao longo de todo o assunto sobre frações. É você saber tanto ter uma fração e representar em forma gráfica, em forma de um desenho, ou também ter um desenho e saber qual é a fração que esse desenho representa, certo? A outra observação é apenas a relação entre um desenho e a fração que esse desenho representa. Vamos considerar a mesma barra que nós tínhamos na observação anterior. Pessoal, o desenho aqui é só uma representação, então não é perfeitinho, né? Então, considere aí na mente de vocês que é a mesma barra, certo? Então, a noção que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte, que nesse primeiro desenho, se a gente tomar um pedacinho, qual é a fração que vai representar esse pedacinho? 1 quarto. Por quê? Porque nós pegamos uma parte das 4. E se a gente agora, pessoal, pegar todas as partes, ou seja, as 4, a gente vai poder representar esse desenho pela fração 4 quartos. E essa fração, pessoal, ela representa o total. Por quê? Porque você pegou todas as partes. E quem é esse total que a gente geralmente chama o inteiro? Ou seja, a figura toda. Então, eu quero que vocês tenham a noção do seguinte, que a gente vai poder representar esse inteiro tanto dessa forma, 4 quartos, ou seja, todas as partes de todas as partes, 4 das 4, ou então também a gente pode representar o inteiro pelo número 1. Um inteiro, apenas uma figura, certo?
Se for dois inteiros, a gente pode representar pelo número 2 e assim sucessivamente. Mas eu estou falando especificamente de uma figura só. Então a gente sempre vai poder representar dessas duas formas. É bom ter essa noção em mente. A partir de agora, com o nosso objetivo, que é aquela ideia central e a ideia contrária, e essas duas observações, poderemos iniciar nossa aula. Veremos duas situações. A primeira será quanto em quantidade uma fração representa de uma certa quantidade. E a segunda, se sabemos quanto uma fração representa de uma quantidade, então quanto vale essa quantidade? Ou seja, o inteiro, o total. Porque essa segunda situação ela só está dizendo que a fração representa uma parte do inteiro. Ou seja, um valor da quantidade. Para concluirmos a ideia daquelas duas situações, vamos trabalhar com dois exemplos. E o primeiro é esse que está aí na tela. Numa classe de 40 alunos, compareceram 3/4 deles. Aí a questão pergunta quantos alunos compareceram. Pessoal, esse primeiro exemplo ele é referente à situação 1, onde nós temos uma quantidade e queremos saber uma fração dessa quantidade. Quem é a nossa quantidade aqui? O 40 é a nossa quantidade. E o que é que nós queremos saber? Aqueles alunos que compareceram. Porém, a questão diz pra gente o quê? Que 3/4 deles compareceram. Então, o nosso objetivo aqui é saber quanto vale 3/4 de 40. Pois assim, concluiremos o que pede a questão, a quantidade de alunos que compareceram. Então, o objetivo aqui é saber quanto vale 3/4 de 40. Veja só, numa classe nós temos 40 alunos. Então, vamos representar esses 40 alunos por uma barrinha. Ela vai ser para a gente aqui o inteiro. Olhe para o denominador da fração. O que é que diz o denominador? A quantidade de partes iguais que o inteiro foi dividido. Como o denominador é 4, vamos dividir aqui em 4 partes iguais. Pessoal, nós temos 40 alunos nesse inteiro. Pegamos ele e dividimos em 4 partes iguais. Então, cada partezinha dessa vai representar quantos alunos? Percebam que é 10 alunos. Pois 10 mais 10 mais 10 mais 10 fecha os 40, ou seja, 40 dividido por 4 dá 10. Então aqui é o valor de cada parte. Agora, pessoal, olhem para o numerador da fração. O que é que diz o numerador da fração? As partes que você pega. Então, aqui nós temos que pegar 3 partes, não é isso? Já que lá são 3. Sendo assim, isso aqui, pessoal, representa para a gente 3/4 de quem? Do nosso inteiro. Porque nós tínhamos lá 4 partes e pegamos 3 das 4. Agora eu pergunto para vocês, quanto equivale 3/4 de 40? E a resposta vai ser 30 alunos. Beleza? Pessoal, essa resolução foi através do desenho, do gráficozinho ali, da representação da fração. Veja só, por que deu certo? Porque a gente tomou essa barrinha como sendo inteiro, como sendo os 40 alunos. E o que foi que nós fizemos? Pegamos essa barrinha e representamos aquela fração 3/4. E através disso, vimos quanto é que representa ali em quantidade os 3/4, que foram 30 alunos. Ah, professor, mas sempre vai ser assim? Não. Se você não quiser resolver pelo gráfico, tem outra forma de fazer isso, que é o que eu vou mostrar agora. Lembre-se, nós estamos aqui na situação 1. E do que trata a situação 1? Nós queremos saber a fração de uma quantidade. E, nesse exemplo, o objetivo era saber quanto valia 3/4 de 40. Então, todas as vezes que vocês quiserem saber quanto vale uma fração de uma quantidade, vocês vão fazer a seguinte conta. Ou seja, eu quero saber quanto vale 3/4 de 40.
O que é que eu faço para descobrir isso? Ou seja, fração de quantidade. Basta eu pegar a minha quantidade, dividir pelo denominador e o resultado a gente multiplica pelo numerador. Beleza? Então, temos que fazer a seguinte conta. 40 dividido por 4, que é o denominador, dá 10. Esse resultado nós temos que multiplicar pelo numerador, que dá 30 alunos. Então, todas as vezes que vocês quiserem saber fração de quantidade, é essa ideia aí que vocês têm que fazer. Beleza? Aí vocês poderiam perguntar: professor, o senhor primeiro dividiu o 40 pelo denominador e o resultado multiplicou pelo numerador. Eu poderia fazer primeiro a multiplicação e depois a divisão? Poderia também, mas isso eu deixarei para vocês verificarem. Que de fato, pegando a quantidade e multiplicando primeiro pelo numerador e depois dividindo pelo denominador, vai dar o mesmo resultado, certo? Agora vamos para a situação 2. Vejam o seguinte exemplo. Se 2/3 de uma corda medem 14 metros, qual é o comprimento total dessa corda? Veja que nós estamos na situação 2. E o que é que ela diz? Ela diz que nós já sabemos quanto vale uma fração da quantidade e queremos saber a quantidade, ou seja, o inteiro. Nós sabemos uma parte desse inteiro e queremos saber quanto vale ele por completo. Então, considere a seguinte barrinha. Essa barrinha, pessoal, vai representar para a gente o inteiro. E quem é aqui? O inteiro é o comprimento total da corda. Nós não sabemos, mas estamos considerando essa barrinha como sendo o comprimento total. A questão já diz para a gente quanto vale uma parte dessa corda, do comprimento. Ela diz 2/3 de uma corda mede 14 metros. Então, vamos focar no denominador. O denominador diz em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Como são 3, vamos dividir aqui em 3 partes iguais. Olhe para o numerador. O numerador diz quantas partes nós tomamos, não é isso? 2. Então, vamos pintar aqui 2. Pessoal, a questão diz para a gente que essas duas partes representam 14 metros. Então, nós temos aqui que essas duas partes representam 14 metros. Olhe, essas duas partes são iguais. Quando a gente divide, a figura dividimos em partes iguais. Se as duas valem 14, quanto vale uma só? 7 metros. Então, aqui vale 7 e aqui vale 7. Ora, como são todas iguais, aqui também vale 7. Olhe, pessoal, as 3 partes representam o inteiro. Como cada uma vale 7, então o inteiro vai valer quanto? 21, pessoal. Por quê? Veja, o inteiro representa para a gente o comprimento da corda, né? Como cada pedaço vale 7 aqui, então fica 3 vezes 7, que dá 21 metros. Esse é o comprimento total aí da corda. Então, veja que aqui nós só sabíamos uma parte da corda e o nosso objetivo era o que? Descobrir a corda no todo. Sendo assim, todas as vezes que vocês desejarem descobrir o total, ou seja, o inteiro, conhecendo já o valor de uma fração desse inteiro, é só seguir essa ideia. Agora, eu vou fazer um pequeno resumo dessa resolução, do que vocês têm que fazer nesse caso. É só seguir, pessoal, os seguintes passos. Primeiro, descobrir quanto vale apenas uma parte. Por quê? Porque como todas as partes são iguais e a gente já sabe o total de partes, que nesse caso aí são 3, se a gente descobrir uma só, a gente descobre o total. É só multiplicar pelo número de partes. E como é que a gente faz para descobrir quanto vale apenas uma parte? Basta pegar os 14 e dividir por 2. E depois disso, o que é que nós temos que fazer? Multiplicar o resultado
pela quantidade total de partes. Ou seja, 14 dividido por 2 aqui deu 7. Então, nós temos que pegar 7 e multiplicar por 3, porque a quantidade total de partes é 3. Chegando na resposta final. Beleza? Agora, vamos para mais uma questão e encerraremos a aula. Essa é a questão 25 da prova de guarda municipal de um concurso que teve no município de Teotônio Vilela, organizado pela banca ADM Tech, que diz o seguinte: o salário de Clara é R$ 840. Desse valor, ela gastou 1/4 com roupas, 2/5 do salário com o aluguel e 3/10 do salário com alimentação. Nessas condições, o valor que ainda lhe restou do salário, após as despesas apresentadas, foi R$ 42. O nosso objetivo aí é falar se esse item está correto ou errado. Pessoal, veja o seguinte: a nossa quantidade aqui nessa questão é os 840. Desses 840, ela teve 3 gastos, com roupas, com aluguel e com alimentação. Só que a questão não disse em valor, não disse em reais, quanto foi que ela teve aí com esses 3 gastos. Ela falou em fração. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, temos que calcular quanto é 1/4 de 840. Depois, 2/5 de 840. E, por último, 3/10 de 840. Descobrindo esses 3 valores, pessoal, basta subtrair todos eles do 840 e verificar se realmente vai dar 42. Só que nós vamos fazer de outra forma. Nós vamos fazer o seguinte: ao invés de fazer essas 3 continhas, porque aqui o que é que nós temos que fazer, né, para cada uma? Tinha que dividir, porque nós estamos na situação 1, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Teríamos que fazer isso para cada uma, né, para descobrir esses 3 valores. Só que ao invés de fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, olha. Como ela teve esses 3 gastos, então eu vou somar essas 3 frações. 1/4 mais 2/5 mais 3/10. Por que eu vou somar? Porque eu quero saber já uma única fração dos 840. Já que ela teve esses 3 gastos, eu posso muito bem somar os 3 e depois fazer uma continha no final. E aí eu vou deixar o link dessa aula que eu falei sobre adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Primeiro, temos que tirar o MMC. De quem? De 4, 5 e 10. Vamos fazer aqui. Que vai dar 20. Então, esse é o meu novo denominador. Então, aqui vai ficar 20. Aí, o que é que a gente faz? Eu tenho que pegar o 20, dividir por cada denominador e multiplicar pelo respectivo numerador. Então, vai ficar 20 dividido por 4, 5, vezes 1, 5. Mais 20 dividido por 5, 4, vezes 2, 8. Mais 20 dividido por 10, 2, vezes 3, 6. Ficando assim, 8 mais 5, 13, com 6, 19. Vigésimos de 840. Esses 19 vigésimos, pessoal, foi exatamente os gastos que ela teve. Então, agora, eu vou pegar 840, vou dividir por 20, e esse resultado eu vou multiplicar por 19. Vamos fazer a continha aqui. Então, aqui, pessoal, 19 vigésimos de 840 deu 798. Agora, o que é que nós temos que fazer? Agora, nós temos que pegar esses 840
e tirar esses 798 para ver se realmente vai sobrar os 42, que a questão afirma. Então aqui pega um emprestado, dá 10 menos 8, 2. Aqui fica 3. Pega um emprestado, vai ficar 4. E aqui fica 7. Então realmente sobra R$ 42. E aí esse item está correto. Beleza? Outra dica que eu dou para vocês é o seguinte: a partir do momento que a gente descobriu que esses 19 vigésimos correspondiam à soma das 3 frações, que representa os 3 gastos que ela teve, então quanto falta para eu fechar aqui um inteiro? Olha, nós descobrimos, né, que essa fração aqui representa os gastos. Se essa fração representa os gastos, essa daqui, ó, representa o resto, o que restou. Então, ao invés de fazer, né, essa conta que nós fizemos, 840 dividido por 20 e multiplica por 19, eu já poderia também fazer um vigésimo de 840. Isso aqui já daria para a gente a resposta diretamente. Seria uma outra ideia. E então eu deixo para vocês tentarem, caso vocês queiram, né? Pois fazendo essa continha aqui, um vigésimo de 840 já vai dar para a gente o resto, ou seja, a resposta que a questão quer. Por hoje ficaremos por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.